Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido também pelo Super Canal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. A Diocese de Caratinga tem 103 anos de fundação e é responsável por mais de 50 paróquias do leste e zona da Mata Mineira. Corresponde a uma área de quase 15 mil quilômetros quadrados e cerca de 600 mil habitantes. Ela é responsável pela manutenção de alguns trabalhos humanitários por meio de órgãos como a Pastoral da Criança e a Pastoral Carcerária. E o nosso convidado de hoje pastoreia essa comunidade há 8 anos. Ele nasceu em Salinas, cresceu em Governador Valadares e cursou filosofia no Seminário São José de Mariana. Estudou teologia em Roma, onde fez também o mestrado em exegese bíblica e também em línguas orientais. De volta ao Brasil, em 1976, foi ordenado padre e atuou como vigário e pároco em Governador Valadares, além de ter sido professor no seminário diocesano aqui em Caratinga. Em 1998, sagrou-se bispo da Diocese de Guanhães, onde permaneceu até 2011. Em seguida, foi nomeado pelo Papa Bento XVI para assumir a Diocese de Caratinga, sucedendo o bispo Dom Hélio Gonçalves Heleno. Daqui a pouco você vai saber quem é o nosso convidado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e retransmitido pela TV Sistec, Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá pessoal, aqui é Maurício Doria de Salvador, Bahia, e quero parabenizar a equipe do programa Começo de Conversa. Valeu! Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao professor Maurício Doria, ele que é residente de Salvador, Bahia. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 0339-8899-2831. Nosso convidado de hoje assumiu o cargo de bispo diocesano de Caratinga em 2011 e desde então vem comandando diversos trabalhos da Igreja Católica na região. Dom Emanuel Messias de Oliveira. Emanuel, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa. Prazer é meu, professor Jean. Dom Emanuel Messias já é um nome bíblico, né? Tem até uma história interessante sobre isso. Como é que é? Eu, quando nasci, a parteira, né, da minha mãe chamava Sinhá Messias. Sinhá Messias. Sinhá Messias. Aí ela falou assim, por que a senhora não coloca o nome dele Emanuel? Porque é o nome da Bíblia. Ela falou assim para ele, né? Depois eu, estudando Bíblia, fiquei sabendo que é Isaías 7, 14, né? Eis que é uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, né? Então, e ela, como eu chamava Sinhá Messias, em honra a ela, minha mãe colocou Messias no meu nome, mas ninguém tem, só eu. Ah, é? Muito bem, então não é nome de família, não. Minha família é Oliveira, Teixeira Oliveira. É um nome composto, Emanuel Messias. Emanuel Messias. Ficou bonito, ficou bom. E de Oliveira é o sobrenome. De Oliveira é o sobrenome. Na sua família tem mais sacerdotes religiosos? Não, só eu. Só o senhor? Só. É mesmo? Inclusive do grupo que entrou para o seminário com 11 anos de idade, que foi o meu caso, éramos 15. Só eu que dei continuidade. Né? Só eu que cheguei a padre. Você ordenou? É. E 11 anos, como que é isso? O pai mandava para estudar? Não, pelo contrário, eu fui sozinho. É mesmo? Fui sozinho, sem pedir licença dos meus pais nem nada. Eu falei com um colega meu que morava ao lado, naquele tempo chamava Presidente do Banco do Brasil, quem era o gerente, né? Eu me lembro dele, o senhor Ananias Barbosa Gama. Era uma autoridade, né? Era uma autoridade, E aí nós já morávamos na Ilha dos Araújos, lá em Valadares. E o Júlio César Nogueira Barbosa da Gama, falecido, ele se tornou engenheiro depois, falei, ô Júlio, vamos para o seminário? Ele falou, o que é isso? Eu falei, para estudar para ser padre. Ele falou, vamos. Aí nós saímos, fomos a pé, morava na ilha, o bispo morava na rua Ribeiro Junqueiro, onde mora até hoje. Aí chegamos lá e... né, batemos palmo no campainha, não me lembro mais, acho, não sei nem se tinha campainha nesse tempo. Né? Aí ele chegou e falou, o que vocês desejam? Nós dois queremos ser padres, porque a gente ouviu falar que ia abrir o seminário, né? Aí ele conversou um pouquinho com a gente, não me lembro mais da conversa, mas ele falou assim, vocês tragam a sua mãe aqui, para a gente conversar.
Eu me lembro só disso, sabe? Depois não sei se, mas depois eu me lembro minha mãe fazendo o enxoval para eu entrar para o seminário, sabe? Entrei com 11 anos, né? E o seminário, e a casa do bispo, onde era o seminário, né? Quer dizer, era um prédio junto com a casa do bispo, né? Com 15 pessoas, 15 jovens, crianças, né? E a gente estudava no Colégio Bituruna, que era só atravessar a rua. Muito bem. Né? Então, o seminário, a escola, era uma escola externa? Externa, era o ginásio. Aí só fez o ginásio? Colégio Bituruna. Aí, quando foi o segundo grau, já veio fazer dentro do seminário? Antigamente falava curso ginasial e depois curso científico. Aí depois, com 16 anos, eu fui para o seminário menor. Para Mariana, para o seminário menor, para terminar, mais 3 anos. Muito bem. E aí, o menor, depois 3 anos, o maior, São José, que você fez a referência. São José, exatamente, fazendo a filosofia. E aí só vai para Roma depois disso? Aí depois da filosofia, eu comecei a teologia com 6 meses de teologia. Um colega meu que já tinha ido falou, olha, se você quiser, é fácil conseguir uma bolsa aqui. Eu falei, eu quero, né? Aí ele arranjou a bolsa para mim. Aí tem uma história interessante, porque o bispo, do Hermínio Malzone Hugo, ele foi ao seminário, né? Foi ao seminário e falou comigo, olha, o seminário, lá não é seminário, o Colégio Pio Brasileiro, onde que a gente ficava, a gente estava na universidade, né? O Colégio Pio Brasileiro não está muito bom, não. Então, assim, tá muita bagunça, não está organizado, estava dando uns problemas naquela época. Aí os meus colegas, ele consultou os bispos vizinhos, acho que você não deve ir, não. Eu falei, tá bom, eu quero ir, continuo querendo, acho que eu não devo, eu fico, tá bom. Aí depois, isso foi no início da teologia. Muito bem. No início da teologia. 6 meses depois, o Hermínio vai ao seminário, de novo, estava jogando bola, eu e o José Maria Albim, que inclusive nasceu no mesmo ano meu, da minha idade, né? Era o colega meu. Ele chamou nós dois, nós fomos, eles estavam na sala dos padres, onde ninguém entrava, seminaristas não entravam. Nós estávamos de calção, entramos de calção. Ele falou, olha, só falou isso, olha, se vocês quiserem ir para Roma, vocês podem ir. Aí nós falamos, tá bom. Aí saímos. Eu falei, Zé, você vai? Ele falou, eu não. Eu falei, pois eu vou agora. Eu já fui direto arrumar mala. Você já tinha vontade de ir? Arrumei minha mala. Estava faltando era o empurrão. O Zé ficou, eu fui para Belo Horizonte, arranjei o passaporte, vim embora, falei nada com o bispo. Fui arranjando, né? Quando estava tudo tranquilo, passagem comprada, tudo direitinho, organizado, aí eu fui à Cúria. Quando eu cheguei embaixo, ainda antes de subir os degraus da Cúria, tem mais degrau do que aqui, ele estava descendo. Eu falei, ô Hermínio, eu estou indo para Roma. Ele falou, para onde? Eu falei, para Roma. Ué, para Roma? Eu falei, o senhor não lembra que o senhor foi lá, falou que eu podia ir? Eu simplesmente saí, organizei. Eu falei que você podia, mas não deixa você sair com elas, não. Passagem comprada, então um maior susto, sabe? E eu fui. E fui assim, sozinho, né? Quando eu cheguei no Rio, aí eu encontrei, além de 8 colegas que iam, também ia o novo reitor para lá. Nós fomos, e de navio, naquele tempo de navio. 10 dias de mar. Nossa. Aí nós fizemos uma amizade já com os 8 que iam, né? E ali eu fiquei 6 anos. Então, teologia só fez em Roma? Praticamente a teologia toda em Roma. Eu recomecei, né? Fiz a teologia em Roma. Na Universidade Gregoriana de Roma. Isso percebeu muita diferença, assim, entre o curso em Roma e o curso no Brasil? Absolutamente. Total. A diferença total. Porque, primeiro, nós não tínhamos uma biblioteca favorável, né? A biblioteca antiga. Os professores, praticamente, no seminário de Mariana, nessa época, e mesmo anterior mesmo, mas nessa época de modo especial, houve uma crise em 1966 no seminário, e até o reitor saiu, casou e tal. E aí os padres diocesanos, párocos, começaram a dar aula. Então, assim, estava um curso muito, muito fraco. Estava começando. Sabe? Aí a gente queria estudar mais, tinha mais vontade, né? E Roma, a universidade que eu estudei é a melhor. A melhor que existia, né? A Universidade Gregoriana de Roma é famosa. E em frente à Gregoriana, temos o Instituto Bíblico de Roma, que é praticamente o melhor do mundo. Né? E com acesso a uma biblioteca fantástica, né? A biblioteca, disposição. A sua ordenação aconteceu em Valadares? Depois que eu terminei tudo. Terminou tudo lá? Você falou em 1976, mas na realidade foi em 1975, em novembro. Novembro de 76? Que eu voltei.
Muito bem. Também de navio, né? E a ordenação? Eugênio C, navio Eugênio C. Antigamente, 1000 pessoas. Antigamente, eu estou lembrando aqui do Titanic. É o navio meu xará, Eugênio C. Eugênio C. Era o melhor navio. Fazia América do Sul, praticamente com a Europa, né? E aí, eu voltei em novembro, aí organizei direitinho, 4 de fevereiro, eu fui ordenado padre na igreja de Lourdes. Aí sim, em 76. Então. 76, 4 de fevereiro, uma igreja que cabe 3 mil pessoas sentadas, uma igreja muito grande, né? E eu me lembro direitinho com o calor que estava, devia estar uns 40 graus. É muito quente. Eu estava com a camisa amarela, né? E de paletó, né? Mas toda assim, tipo romano, né? Eu estava com a gravata toda colorida, né? Porque hoje os seminaristas vão todos de túnica, né? Eu fui de terno, gravata colorida. Quando eu tirei o paletó para usar a túnica... Estava molhado. Estava todo molhado, todo grudado no corpo. Me lembro que o calor estava muito forte mesmo. A sua mãe estava viva na época? Estava. Acompanhou sua ordenação? Seu pai também? Meus pais, meus familiares todos. Da ordenação de bispo, meus pais também acompanharam, e foi diferente, foi em Valadares também, com um tempo muito quente, mas foi muito bonito, com 25 mil pessoas no estádio, né, lá em Valadares. Mas a de ordenança de padre, estava a família toda. Bacana. Né? Eu falei, a sua mãe, assim, a mãe do senhor, que viu aquele menino de 11 anos por conta dele caçando no seminário, deve ser um momento especial demais. Mas assim, ela sabia que eu queria ser padre e ela rezava sempre para ter um filho padre. Bacana. Né? E a vocação nasceu em mim assim desde... Eu digo que é desde, como a profecia de Jeremias. Jeremias falou, desde o ser materno o Senhor já me escolheu. Depois do senhor não surgiu ninguém mais com vocação na família, não? Na família, assim, o Geraldo, meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, também foi para o seminário, fez o seminário menor e fez a filosofia. Antes de terminar a filosofia, que é de 2 anos, ele saiu. Hoje eu moro em Valadares. Casado? Casado, sempre que eu vou a Valadares, fica na casa dele. E saiu por causa do rabo de saia, não, né? Não, foi até engraçado o jeito dele sair. Ele estava de férias e chegou de bigode. Não podia usar bigode naquele tempo. Ele foi subir na escada, o padre reitor falou assim, e esse bigode? Ele falou, eu vim buscar minhas coisas. Eu vim buscar minhas coisas. Está tudo de partida. Olha, vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí, estamos com uma conversa sensacional aqui com o nosso bispo diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Nós voltamos já já. De volta com o começo da conversa, hoje recebendo Dom Emanuel Messias de Oliveira, que se sagrou bispo de Guanhães por Dom José Heleno, que é irmão de Dom Hélio, que na época coordenava a diocese de Governador Valadares. Dom Heleno, que hoje mora com o senhor. Mora comigo, está com 91 anos de idade. Isso é interessante, porque ele era cuidado pelo Dom Hélio, né? Não era? Quando ele sofreu AVC, ele veio para aqui. Ele veio para aqui. E aí o senhor não devolveu o Dom Heleno não para a diocese, não falou, vou tomar conta dele. O Dom Heleno sempre sonhou comigo, sendo bispo de Valadares e ele, como bispo emérito, sendo cuidado por mim. Esse era o desejo dele. Ele fez a casa do bispo e até me deixava um pouco sem jeito, porque quando eu ia lá como padre, ele falava assim, essa casa aqui é para você. Eu ficava toda envergonhado porque pensava em ser bispo de jeito nenhum, né? Aí depois realmente fui feito bispo, e aí eu ia para Porto Nacional. Teria que ir de helicóptero para saber aonde que era, lá no Tocantins, né? E com acho que 95 mil quilômetros de diocese, que é só 15, um pouquinho mais de 15, você falou quase 15, é um pouquinho mais. 15.100, parece, 100 quilômetros. E aí, em 25 de dezembro, o núncio telefonou para ele, eu telefono para o senhor para dar um presente para o senhor. Ele falou, que presente? O senhor está tirando um padre meu, isso é presente? Ele falou, não, eu já arranjei outro para o Porto Nacional. Então eu saí assim de última hora, dia 29, ele telefonou para mim, 4 dias depois, me chamando perguntando se eu aceito ser bispo de Guanhães. Né? Então foi engraçado porque isso foi esforço dele, porque se eu fosse para Porto Nacional, eu não ia poder voltar como ele desejava. Ele queria que eu ficasse mais próximo. Só que ele teve depois, né? Em 2001 teve o AVC. E aí? Aí eu fui para Guanhães e também aconteceu outra coisa muito curiosa. Porque a nunciatura, normalmente, ele pega um bispo lá do sul, manda para o norte. Pega o do leste, manda para o oeste.
Né? É assim que funciona. É aleatório, não manda, isso é... não manda. Por exemplo, o Dom Moreira saiu daqui de Caratinga e foi para Três Lagoas. É isso mesmo. Né? E Dom o que Paulo aconteceu? Também, são daqui, Dom Paulo foi para São José né? São José do Rio Preto, né? E o que aconteceu comigo? Uma providência de Deus, uma graça de Deus, que eu saí de Guanhães, 3h30 de Caratinga, e vim aonde que a Dona Helena estava. E a Dona Helena estava com mala pronta para ir para Valadares. Aí ele ficou muito feliz, desfez a mala e tudo, né? Eu tenho uma curiosidade. A gente sabe, assim, oficialmente, a gente sabe como que funciona a indicação do bispo, quer dizer, e essa transferência também de bispos. Mas na prática, tem algum movimento político para isso? Quer dizer, o senhor fala, eu tenho desejo de ir para Belo Horizonte. Aí, não, você pode até ter, mas assim, não funciona muito. Mas não funciona, não. Não. O que eles fazem? Eles consultam os bispos. Eu, por exemplo, estou com 3 cartas de anunciatura para responder. Ah, muito bem. Uma, todas as 3 indicando uma pessoa para bispo, perguntando o que eu acho daquela pessoa, se pode... Entendi. Né? E aí vem um questionário de uma página assim, com mais ou menos umas 40 perguntas. São umas 8, acho que 10 blocos de perguntas, sabe? Mas dá quase umas 40. Escarafuncha a vida do candidato todinho. Tem 2 que eu não sei quem é. Então você faz respondendo. Infelizmente, não conheço o candidato, não posso ajudar a Vossa Excelência. Acabou, né? Agora tem um que eu conheço muito bem e vou responder com muita calma. Bacana. Né? E a pessoa se candidata a bispo? Não. Não. Quando a gente percebe que está querendo é porque não serve. Quando o cara começa a ficar com jeitão de bispo, fala, pode tirar. Agora, interessante, eles mandam pelo menos umas 40 cartas. Se eu mando, por exemplo, eu respondo uma carta de anunciatura, ela me pede 5 nomes de amigos da pessoa, que poderia responder, falar sobre ela. Poderia falar, né, pessoas. Pode ser leigo, pode ser religiosa, pode ser religioso, pode ser padre, né? E aí a gente manda o endereço e o e-mail, manda tudo direitinho, né? Mas normalmente não funciona com e-mail, não. Sempre é carta. O e-mail hoje funciona para a gente, para ele responder, recebi sua carta, muito obrigado. Bacana, né? Entendi. Além de mandar a carta para a gente, por causa do segredo pontifício, né? Ele manda a carta para mim, dizendo, olha, padre fulano de tal foi pensado para ser bispo, o que você acha? Aí vem as perguntas. Né? Aí, quando você responde, ele fala, ele já manda, favor responder as perguntas e depois mandar esse papel de volta. Por favor, não tirar xerox. Só que hoje você tira um xerox melhor do que o original. Né? Tira uma foto então, pelo assim, celular. Isso já está velho, né? Porque antigamente mandava, no que não tinha isso, né? Então, mas ele pede, mas a gente manda até hoje. Dobra direitinho a carta que ele mandou e manda de volta. E não fala com ninguém o que aconteceu. Né? E aí aí ele fala, ninguém sabe, é o modo de falar, né? Porque na realidade começa aquele fulano capaz de ser bispo. E tem uns que dormem bispo e ele acorda padre. Então, assim, assim, mas assim, sempre sob segredo pontifício. Bacana. Né? Mas assim, muito bem feito. E é muito interessante porque, se por exemplo, eu sou nomeado, sou indicado para ser bispo. E eu não guardo, e quem foi consultado não guarda o segredo, fala, bom, você foi indicado para ser bispo. E se eu for uma pessoa orgulhosa, vaidosa, eu vou criando em mim uma expectativa. E depois pode não dar certo, eu fico frustrado. Então, assim, é muito bonito o segredo pontifício, é para a gente guardar, porque cada um tem um temperamento, né? Não é? Muito bacana isso. Dizem assim que tem alguns que tem até fizeram a batina de bispo, mas é brincadeira. Eu ia falar isso, a gente já tem o enxoval pronto, já está prontinho, o anel já está preparado. O anel já está preparado. O senhor... Já tentei o discurso, nunca pensei. Nunca pensei, né? Interessante. Não esperava, mas... O senhor ficou em Goiânia quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Já está em Caratinga? 8 anos. 8 anos. Fiz agora, dia 19 de abril, fiz 21 anos de bispo. 21. E aos 75, a aposentadoria compulsória... A gente deve escrever, escreve uma carta para o Papa. Mas necessariamente ele aceita? Necessariamente a gente tem que escrever. Ah, tá. Aí ele aceita a carta, mas ele aceita a carta e responde assim, nunc pro tunc. Quer dizer, nunc em latim significa agora, e tunc significa então. Quer dizer, recebi sua carta, espera agora, vou nomear um novo bispo. E normalmente isso dura 1 ano.
Tá certo. Então, por exemplo, quando eu completar 75, daqui 4 anos, Então vai fazer a carta. eu fiz, agora dia 22, fiz 71 anos. Então, daqui 4 anos, eu escrevo a carta e provavelmente eu vou ter que ficar mais 1 ano, talvez 2. Por exemplo, Guanhães, quando eu fui para lá, estava 3 anos sem bispo. Pois é. Só estava o Dom Heleno, era administrador. Eu estou vendo a apostólico. coincidência disso, porque se o senhor fizer a carta e tiver que esperar 1 ano, o senhor vai ficar com o mesmo tempo de diocese, em Caratinga e Guanhães, 13 e 13. E aí, o senhor volta para Guanhães ou fica em Caratinga aposentado? Não tem nada com Guanhães. Quer dizer, a minha família mora em Valadares. Ah, muito bem. Então seria Valadares ou E Caratinga. Caratinga também não tem laços assim tão fortes, porque eu vinha para o seminário da aula, dei aula há mais de 20 anos lá, mas assim, praticamente eu não vinha. Não. Eu conheço os padres, conhecia os padres, mas eu não tinha, né? Os meus familiares eram todos de Valadares, né? Aí eu tenho curiosidade agora, porque a gente espera que o Dom Heleno viva, mas... O Dom Heleno está com 91 anos. Pois é. Esses dias eu falei, Dom Heleno... Ele vai com o senhor para Valadares, se o senhor voltar ou ele fica... Ah, iria. Não, ele não me larga, não. Não larga não, né? Não. Porque o Dom Heleno, atualmente, olha, o Dom Heleno, quando ele teve AVC, ele perdeu a fala, né? Então a gente conversa assim, adivinhando. Né? E recentemente até foi engraçado porque ele queria... A gente percebeu que ele queria há muito tempo, há muitos anos, falar onde ele queria ser enterrado. E nunca teve oportunidade, porque ele não pode desenvolver um discurso, né? Por acaso, na hora que a gente estava tomando a refeição, ele tocou no assunto e eu entendi o que ele queria. Eu falei, Dom Heleno, então o senhor está querendo dizer que o senhor quer ser enterrado em Valadares, no túmulo dos padres. Logo depois que a gente entra no cemitério, ao lado esquerdo, tem um túmulo dos padres. O padre Henrique, o padre Davi, o padre Vieira, todos foram enterrados. Não. Eu falei, então não dá. O senhor quer ser enterrado no túmulo dos meus pais, onde eu também quero ser enterrado. Não. Eu falei, não, onde que está? Porque jamais imaginava que o Dom Heleno quer ser enterrado aqui. Ele quer ser enterrado aqui? Não tem nada com Caratinga. Meu irmão, agora entendi. E se ele morresse sem falar isso, eu ia, lógico. E agora, com essa fala, eu vou anunciar o bispo de Valadares, fala com todos os padres da reunião do clero, porque é uma coisa que ninguém vai imaginar, que ele quer ser enterrado aqui. Né? Mas aí, é para eu ficar tranquilo, senão eu fico no apuro, né? Porque o Dom Manuel que forçou a barra para ficar mais fácil. Né? Aí, assim, agora eu falei com ele no ouvido, ele tem que falar no ouvido e gritando, porque também não está escutando, não anda, não fala, não escreve, não lê. Entende. Quando escuta, entende. A cabeça funciona direitinho. Funciona bacana. Só não consegue expressar, né? E agora está escutando mal. Aí eu falei bem alto, Dom Heleno, daqui 5 anos nós vamos, nós dois, alugar uma casa lá em Valadares, vamos morar lá em Valadares. Ele falou, às vezes fala mais com gesto, né? Indicando que vai morrer antes. Você fala com ele que vai fazer 92, agora em novembro, ele faz 92, 3 de novembro, ele fala que não, que vai morrer antes. Mas está bem para danar. Dom Manuel, nós vamos fazer um rápido intervalo, eu quero voltar para a gente falar agora do seu trabalho na Diocese de Caratinga, a formação de padres. Você não sai daí, a conversa está muito interessante com o Dom Emanuel Messias, ele que é bispo da Diocese de Caratinga. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o final da entrevista sensacional com o nosso bispo diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Ele vive em Caratinga desde 2011, quando assumiu a diocese, sucedendo Dom Hélio. Dom Manuel, eu queria falar sobre formação de padres, porque eu estou sabendo que o senhor está prestes a ordenar mais alguns padres, né? São quantos ordenados para o senhor? 4 diáconos, né? E depois do diaconato, aí eles vão fazer uma experiência de diaconato nas paróquias, em algumas paróquias, 4 paróquias, cada um, e pelo menos 6 meses. Né? Então, no final, um ano são mais... no final do ano, provavelmente, a gente já ordena alguns. Mas 4 padres. E o senhor já ordenou quantos? Já ordenei 20. 20? É um número muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Considerando aí o... E nós 20, caminhamos... Aqui em Caratinga, não? Aqui em Caratinga. Só em Caratinga. Depois em 8 anos. Em 8 anos. 20 padres. Quer dizer, 24 esse ano, vou fazer 24. 3 padres por ano. É uma média muito E nós estamos continuando ainda numa caminhada boa, vocacional, sabe? A crise vocacional, vamos dizer assim, pegou mais as congregações religiosas. Pois é, a formação... Tanto feminina quanto masculina. Mas os padres diocesanos a gente está tendo. Eu acho que está
Agora nós temos tendo uma recuperação, porque teve uma saída muito grande por um período aí. Nós temos um privilégio aqui no Caratinga por causa do café, por incrível que pareça. O café faz o quê? Faz a família ficar na roça. E o pessoal de Caratinga, da Diocese, são 54 paróquias, né? Eu criei mais 4 depois que cheguei. O pessoal da roça é muito religioso. E o pessoal da Diocese toda é muito piedoso, sabe? Então, na roça, eles frequentam um grupo de reflexão, tem os coordenadores de comunidade. É muito organizada a igreja nas roças. O senhor acha que ainda tem essa corrida ao seminário para poder estudar? Porque já tivemos muito disso, né? Não. Porque no seminário, de fato, você tem uma excelência no ensino, né? A pessoa é bem formada. O meu tempo, por exemplo, de seminário menor, de real, porque lá em Valadares era só uma tintura de seminário, né? Lá em Mariana, eu estudei 6 anos em Mariana, 3 no menor e 3 no maior. Quer dizer, 2 de filosofia, 2,5 no maior, né? Mas no menor, era aquela época que iam 100 para o seminário de uma vez, porque exatamente ia para estudar. Aí desses 100, sobrava sempre uns 10 no máximo, né? Hoje, o jovem só entra no seminário depois do científico, né? Tem alguns, por exemplo, o Padre Marlone. O Padre Marlone era professor de biologia, entra formado. Tem um outro que era de direito, Padre Valci fez direito. Você está mudando a faixa etária? Muda a faixa etária, agora é de 25. Eu terminei a teologia com 23, né? Depois 23 para 24. Depois eu fiz o bíblico, né? O mestrado em Bíblia. Então terminei com 27 anos, me ordenei. As pessoas iam tomar resolvidas, né? Resolvida, mas decidida, mas mesmo assim a gente faz uma triagem violenta. Tá, mas a evasão, vamos chamar assim, é menor. É menor. É menor. Menor porque a pessoa já está sabendo mais ou menos o que está querendo. Porque para ser padre não basta o estudo, é todo um tipo de vida diferente, né? Por exemplo, o ano passado, sem entrar em pormenores, o ano passado eu ia ordenar um grupo e tinha um que 3 dias antes eu descobri que não podia ser ordenado. É mesmo? Chamei, convite pronto, tudo, falei, olha, infelizmente não posso ordenar você. Com 3 dias? 3 dias antes. Aí, inclusive, a paróquia dele toda que estava organizando a festa, não vai ser ordenado. Né? Tinha motivo sério para não ordenar. Eu sei que esse assunto é muito complexo e eu sei que a resposta não pode ser muito rápida. De uma maneira geral, o senhor acha, por exemplo, que se o padre pudesse casar, nós seríamos mais pares? Olha, não acho, não. Não? Não. Nós temos diáconos casados, né? Os diáconos casados a gente tem. Inclusive, ganhamos um recentemente, que mudou de Belo Horizonte para aqui, o Dom Valmor escreveu uma carta para mim pedindo para acolher, está em Apim, um diácono casado, né? Mas padre casado é por enquanto fora de perspectiva. Não, eu sei. Mas eu acho assim, na verdade, muitas vezes fala assim, o padre saiu porque quer casar. E a maioria das vezes né? Mas a gente não acha que o padre sendo casado a igreja é permitido, porque isso é uma disciplina da igreja. Claro. Não tem nada... A pessoa quando entra também já sabe que não pode casar. Entra sabendo que vai ser celibatário. Mas o desejo, quer dizer, é uma coisa que você pode não controlar. Por exemplo, o senhor nunca pensou em casar? O senhor fala assim? O senhor nunca pensou em falar assim? Não. Eu seria um bom pai de família, por exemplo. Eu acho que seria. Mas nunca teve vontade? Não. É vocação, né? E desde criança, quer dizer, eu não sabia o que era não casar, né? Mas sabia que o padre não era casado, né? E eu penso que talvez pudesse fazer diferente, quer dizer, não é o padre poder casar, que isso não vai acontecer nunca, mas o casado ser padre. Vai ser padre. Né? Por exemplo, nas regiões do norte, ali a falta de padre é muito grande, muito grande. Então, agora no sínodo, né, sobre a Amazônia, vai ter esse pedido de novo, de ordenar pessoas, famílias, né, pessoas casadas, homens. Né? Por enquanto, mulher não está no programa, mas padres... casais padre casado para aquela comunidade, né? Porque as comunidades do norte, assim, você anda 2 dias de barco, um dia a cavalo, sei lá, sei mais para chegar nas comunidades. Então, assim, é complicado. A vida é outro tipo de vida, né? Estilo de vida. Quantos padres que o senhor coordena hoje? Mais ou menos 90. 90 padres? 90. Eu falo mais ou menos porque tem a congregação dos sacramentinos, 2 congregações de 2 tipos diferentes, né? 2 congregações de sacramentinos, tem a congregação dos carmelitas
Então ali eles variam muito, eles às vezes mandam para fora, vem outro, né? Então é cerca de 90 padres. Agora o padre, por exemplo, o senhor é o bispo diocesano. Aí a paróquia do santuário, por exemplo, os padres do santuário, eles estão subordinados à sua eles têm duas subordinações, né? Eles estão subordinados como padre na minha diocese, eles estão subordinados ao bispo, né? Mas o superior deles pode removê-los quando eles quiserem. Entendi. Ele comunica para mim, né? Por exemplo, agora recebemos de novo o padre Vitório, apesar dos seus 79 anos. Mas é um padre muito querido, né? Todo mundo gosta mas assim, com 75 deveria já estar disponível, está descansando, está com 79 anos, foi feito pároco. Né? Quer dizer, pediram para dar a provisão de pároco, dê a provisão de pároco para ele. E tem outro padre, o padre Mateus, poderia ser o pároco, né? Mas ele que é o pároco, com 79 anos. Né? Então, assim, muitas vezes muda e aí a gente fica sabendo depois que mudou, né? Ah, chegou o padre fulano, você podia dar provisão para ele? Tá, eu dou provisão. Então, eles têm obedecem ao superior deles. Agora, quanto à pastoral diocesana, eles seguem o diretório pastoral nosso. Nós estávamos falando em aposentadoria aos 75 anos, isso está lá nas determinações, no direito canônico. O senhor não acha que isso era para ser alterado já não? Já que mudou toda a perspectiva, inclusive, de perspectiva de vida, né? As pessoas estão vivendo mais, com mais saúde. Só aos 75 anos, só vai estar um garoto ainda, quer dizer, para aposentar. Tem gente que chega aos 75, vou citar um padre Dom Odilon, por exemplo. Bem, né? Muito jovem. Recentemente ele teve um probleminha de saúde. Ele teve um acidente de carro também. Foi acidente de carro, não foi acidente agora não. Ele teve um probleminha agora, esqueci o que foi. Mas ele mora na casa dele, está jovem, está forte. Podia estar trabalhando, né? Inclusive diz que as pessoas idosas, porque eu já sou uma pessoa idosa, né? Depois dos 60, né? Estão reclamando daquela figurinha com bengalinha. Isso não está significando a pessoa. 75 nessa Eu acho que poderia modificar, mas assim, essas coisas demoram a modificar, né? O Papa não tem sai fora desse esquema, né? Passa de 80. Mas eu acho que com 75 a gente pode chegar jovem ainda. O senhor sabe que a gente precisava de mais uns 3 blocos para a gente conversar direito, tem muito assunto, né? Desafios de uma diocese como Caratinga, para a gente poder encerrar e o senhor fazer suas considerações. É desafiador, né? É desafiadora porque, sobretudo por causa digamos assim, dos padres, né? Que o bispo, a gente pode dizer assim, o povo é muito bom. O povo é muito bom, né? Mas os padres, eles às vezes criam alguns problemas. Graças a Deus aqui na Diocese de Caratinga, nós estamos muito bem com os padres. Tem uns 2 ou 3 assim, mais difíceis de gente mexer, né? Verdade. E normalmente não tive até hoje dificuldade. Por exemplo, quero remover um padre, que normalmente eles ficam 6 anos na paróquia, mas às vezes, quando você mexe com uns, tem que mexer com 3, 4, porque não tem um de plantão esperando para ocupar, né? Então, assim, até hoje nenhum pisou o pé e falou, não saio. Né? Tem um caso aí recente que tive que fazer um decreto para ele deixar a paróquia, né? Não era o pároco, é vigário, né? Mas assim, praticamente está muito tranquilo. O nosso desafio é a igreja hoje. Né? A igreja hoje tem que ser uma igreja comunidade de comunidades, né? Uma igreja missionária, que aliás esses 2 itens, com mais um que eu vou falar agora, fazem parte das nossas prioridades. A outra prioridade é o cuidado com a vida. Então nós temos a cuidar 3 prioridades desses anos até de 2020. Né? Comunidade, para tentar transformar as paróquias em rede de comunidades, né? E dar mais autonomia às comunidades. E depois a missão, fazer uma igreja toda missionária. Nós já temos uma experiência de um padre Maurílio, que nós mandamos para Três Lagoas, ficou 6 anos lá, já voltou, né? Mas daqui a pouco nós não temos nem lugar para os padres, porque nós estamos produzindo muitos, né? Então nós temos que caminhar mais nessa linha da missionariedade e depois ver os candidatos que querem. Quando querem ir para a missão, mesmo que seja dentro do Brasil, aí tem que fazer um curso lá em Brasília, preparar direitinho, sabe? Então, a missionariedade. E o último, cuidado pela vida, né? Que são, você citou no início, assim, aí a pastoral da criança, né? Muito importante.
Até em Goiânia eu tinha, Goiânia é uma diocese muito pobre, eu tinha um carro próprio para a pastoral da criança, porque aonde a criança morre, o ônibus não chega. Então as pessoas que trabalham na pastoral da criança têm que chegar aonde a criança está desnutrida, etc., que às vezes no interior, né? Então tem um carro para eles, né? Eu coloquei carro diocese de Caratinga, mas o carro mais usado para catequese e para a pastoral da criança. O Papa Francisco falou, né, da igreja... A igreja em saída. Sair, né? A igreja sair da sacristia, ir para as periferias geográficas e existenciais. Bacana. Manuel, felizmente nosso tempo está acabando e só tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Só posso se dirigir para essa câmera aqui e deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, Supercanal TV, TV Sistec e internautas. Muito obrigado. Gostaria de dizer a você, telespectador, que foi um prazer muito grande estar aqui com o professor Eugênio e, como ele disse, o tempo é curto para a gente conversar assim nesse tipo de bate-papo descontraído. Desejar para você, né, uma vida de abertura para a novidade de Deus em sua vida, para uma vida de ressuscitado, né? Citando a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, São Paulo fala, se ressuscitastes com Cristo, está falando para uma comunidade e usa o verbo no passado, o que significa que com o batismo nosso, nós mergulhamos na morte de Cristo e ressuscitamos para a vida. Essa vida de ressuscitado, eu desejo para você, vida de comunhão, de diálogo na família, no emprego, né, e no lazer. Seja feliz, que Deus abençoe você. Amém, Manuel. Muito obrigado. Bom demais recebê-lo aqui. Tá, e assim nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos ao Dom Emanuel pela presença no começo de conversa. Um grande abraço a você que nos acompanha e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.